Eu sou Levi Costa e vou falar sobre Satã, a influência da religião do zoroastrismo, o dualismo do bem contra o mal. Muitos historiadores afirmam que essa ideia de um dualismo, uma luta ou um grande conflito entre o bem e o mal na religião judaica é uma ideia que tem suas origens numa outra religião um pouco mais antiga que o próprio judaísmo. No caso, a religião persa zoroastrismo, que data do século 6 a.C., onde esse dualismo já era evidente e certamente deve ter influenciado o pensamento apocalíptico judaico. Ao retornar do cativeiro babilônico, com a permissão de Ciro, o rei persa, no ano 538 a.C., os judeus levaram consigo muitos costumes dos persas, principalmente costumes religiosos. Isso se deu devido à simpatia e apoio que receberam do próprio rei Ciro, que, inclusive, permitiu a construção do segundo templo judaico, além de devolver muitos de seus tesouros que haviam sido roubados e levados à Babilônia. O profeta persa Zoroastro, ou Zaratustra, como também é conhecido, fez a descrição de um ser chamado Ahriman, que segundo ele era o príncipe das trevas, o espírito mau. Ahriman trava uma eterna luta contra Mazda, ou Aru Mazda, o príncipe da luz, a divindade suprema. Curiosamente, Ahriman é também representado por uma serpente na religião persa. Assim, para o zoroastrismo, esses dois espíritos antagônicos têm se combatido mutuamente desde o começo da existência. O pensamento essencial da religião de Zoroastro, o zoroastrismo, é que existia uma divindade que é o sumo bem e uma outra que é sua contraparte, que seria o mal. E que no final dos tempos, segundo o zoroastrismo, o mal seria totalmente derrotado. O zoroastrismo foi uma das mais antigas religiões a ensinar o triunfo final do bem sobre o mal, e que no fim haverá punição para os maus e recompensa para os bons. Por isso, os historiadores atestam que os hebreus assimilaram muito da religião persa durante o tempo em que estiveram cativos na Babilônia. Foi do zoroastrismo, portanto, que os judeus aprenderam a crença de um Ahriman, um diabo pessoal, que em hebraico eles chamaram de Satã. Por isso, o seu aparecimento na Bíblia só ocorre em livros escritos após o exílio babilônico, do ano 538 a.C. para cá. Nestes livros já aparece a influência do zoroastrismo persa. Uma passagem que é bastante conhecida com relação a Satã como sendo um anjo encontra-se no livro de Jó, nos capítulos iniciais desse livro, bem como no livro de Zacarias, no capítulo 3, onde encontramos Satã como um anjo de Deus. Satã aparece então no livro de Jó como um promotor celestial. A sua intimidade com Deus e o direito de entrar no céu, de ir e vir livremente e dialogar com ele, torna-o uma figura de muito destaque. Diz o texto de Jó, capítulo 1, versículo 6, abre aspas, um dia em que os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Fecha aspas. O livro de Jó foi, portanto, escrito depois do exílio babilônico. Mas é interessante observar que nesses dois períodos da história, tanto no livro de Jó quanto no livro de Zacarias, o anjo que aparece ali, como se referindo a Satã, ainda não é um nome próprio. O que encontramos nessa passagem em hebraico é Ra-Satã, que pode ser traduzido como sendo simplesmente o adversário. Ele não é considerado ainda, portanto, um nome próprio de uma entidade que tem esse nome. Assim, a ideia de oposição entre Deus e o diabo nasce sob a influência da religiosidade persa do profeta Zoroastro, portanto, da religião do zoroastrismo. Foi a partir dessas ideias
que basicamente o judaísmo rabínico começou a se desenvolver. É isso. Deixe seu like e se inscreva em nosso canal.